Olá, hoje estamos aqui em mais um programa Toda Beleza, aqui da Rede RVC, e eu estou aqui com uma convidada especial, a nutricionista Renata. Tudo bem, Renata? Oi, tudo bom? É um prazer te ter aqui no meu programa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está bem alta, que é o jejum intermitente, que é uma novidade, né? E que tá todo mundo aderindo agora, que é você ficar sem comer para emagrecer. Como que funciona isso, Renata? Exatamente. E você pegou num ponto crucial, né? Isso se tornou uma moda, sendo que é uma estratégia nutricional, que tem que ser bem individualizada, avaliar o paciente, sentir a necessidade dele. Mas o principal objetivo que as pessoas estão utilizando o jejum é para o emagrecimento. Ah, bacana. E realmente emagrece? Sim, na verdade, vamos lá, o jejum, ele é uma prática milenar, então, e religiosa. Tem o Ramadã, que as pessoas fazem no jejum, fazem uma grande refeição noturna e no amanhecer elas param de comer. Ficam aí 12 horas sem comer. Essa prática milenar, o corpo é adaptado a isso. Toda noite a gente faz jejum, né? Uhum. Na hora de dormir, a gente jejua, ninguém come durante a noite. E ele funciona para o emagrecimento, dependendo do caso. Como a pessoa vai se alimentar também no período que ela não está em jejum. Esse é o grande segredo. E assim, pelo fato da pessoa ficar muito tempo sem comer, isso pode gerar uma fraqueza, ou a hora que ela vier comer pode dar um efeito rebote, porque ela fica muito tempo sem comer e a hora que vai comer, come em dobro. Como que funciona? O que acontece é o seguinte, para a pessoa conseguir fazer um jejum, ela precisa estar adaptada. Então você não pode pegar um indivíduo que se alimente somente de carboidrato, um exemplo, bolacha, biscoito, arroz, feijão, ela tem uma grande quantidade de carboidrato no sangue e a gente tem uma coisa chamada insulina, que é um carinha que pega esse açúcar do sangue e leva para dentro da célula, para ser utilizada como fonte de energia, certo? Se você pega uma pessoa com esse tipo de alimentação, com grande quantidade de carboidrato, e ela tenta fazer um jejum, tipo, agora, principalmente começo do ano, engordei, vou simplesmente ficar sem comer 16 horas. Ela vai ter uma fraqueza, porque o corpo não está adaptado a usar um outro substrato energético, a usar a gordura como fonte de energia. Então, o corpo não vai conseguir fazer essa utilização de energia facilmente e ela vai ter essa hipoglicemia, tontura, fadiga. Ah, bacana. Então, não adianta você ficar sem comer, né, e depois ir comer em dobro. Você tem que manter a dieta depois desse jejum. Você tem que comer menos, comer coisas saudáveis. O ideal sempre, óbvio, é procurar um profissional para ver qual a necessidade e lembrando que o jejum é uma das estratégias utilizadas para o emagrecimento. O principal é a pessoa começar, iniciar o processo de emagrecimento fazendo uma reeducação alimentar. Se ela pensa, por um exemplo, no jejum, a gente vai iniciar reduzindo a quantidade de carboidrato que ela come. E aí o corpo vai começando a se adaptar a usar a gordura como fonte de energia e não carboidrato. Bacana. E aí sim ela vai se adaptando ao jejum. Ah, bacana. E qual que é o tempo máximo que você pode ficar em jejum? Existem jejuns de vários tipos. Então tem jejum, a gente tem estudos comprovando e resultados em prática clínica com jejum de 12 horas, que é fácil de fazer, né? A gente já fica umas 8 horas sem se alimentar. Sem dormir, né? Quer dizer, dorme e aí nesse período você está fazendo jejum. Exatamente. A gente tem resultados com 12 horas. O mais utilizado e o que eu costumo prescrever é em torno de 16 horas. Mas tem pessoas que chegam a ficar até 24. Nossa, é bastante tempo. Bastante. Acima de 24, eu já não costumo recomendar, porque é um estresse que o corpo passa muito grande, muito elevado. E aí, com esse estresse, a gente pode ter algumas alterações hormonais e não desejadas, principalmente perda de massa magra, que ninguém quer, né? Sim. E eu ouvi dizer, né, não sei se é verdade, que quando você fica muito tempo sem comer durante o jejum intermitente, principalmente para as adolescentes, isso gera uma alteração hormonal e, consequentemente, a menstruação, ela altera também. Isso pode trazer algum risco? Sim, pode. Esse tá o principal problema que a gente está vendo na atualidade, essa banalização de todas as estratégias. Então, com as redes sociais, as pessoas estão tentando fazer tudo em casa, sem nenhuma orientação.
E tem pessoas que acham que quanto mais tempo ficar sem se alimentar, quanto maior o jejum, melhor. Só que os estudos mostram que acima de 24 horas ou um jejum para uma pessoa que não é adepta pode ter muita alteração do hormônio do estresse, que é o carinha chamado cortisol. E aí ele começa a alterar outros hormônios. Então, o hormônio da tireoide, e a pessoa começa a ter alteração menstrual mesmo. Então, tem casos de meninas que param de menstruar, o que não é saudável, certo? Sim. Então, você tem uma alteração a esse ponto e um estresse tão elevado que causa essa alteração hormonal. Sim, aí ao invés de trazer benefícios para a pessoa, vai estar trazendo malefícios, né? E aí generalizam que o jejum faz mal para a saúde. Não é bem assim, é essa banalização mesmo de todas as estratégias nutricionais. Ah, bacana. E conta pra gente, assim, quanto tempo, quantas vezes por semana você pode estar fazendo o jejum intermitente? O que eu gosto de trabalhar e que eu vejo resultado em prática clínica é de 1 a 2 vezes por semana, o que também vai trazer diversos benefícios. Então, a pessoa, por um exemplo, vamos imaginar um jejum de 16 horas, ela tem uma janela de abertura de 8 horas para se alimentar. Então, ela pode dormir, ela acorda e vai só se alimentar ao meio-dia. Por exemplo, ela faz um almoço e aí meio-dia ela come e depois só às 8 horas da noite que ela vai fazer a última refeição e parar de se alimentar de novo. Eu gosto bastante da prática de 2 vezes por semana. Tem um resultado legal. E quando você faz esse jejum, no outro dia você pode estar fazendo atividades físicas, porque consequentemente você tem uma fraqueza, né? E aí você vai fazer uma atividade física e isso pode causar tonturas ou não. Você pode fazer sem problema algum. Pode fazer. Então, voltando para os pacientes, né, as pessoas adaptadas que a gente prescreve o jejum são pessoas que já estão usando a gordura como fonte de energia. Então, a gente usa até para alguns atletas, às vezes não só para emagrecimento. Atletas de endurance, corrida, maratona, eles têm resultados bem legais, porque você estimula esse organismo a usar a gordura como fonte de energia e, nesses casos, eles não passam mal no jejum. Tem atletas que treinam em jejum, mas isso eu não recomendo para todo mundo. A pessoa realmente tem que ter um objetivo específico, estar bem adaptada. Mas pessoas normais, né, não atletas, que querem treinar no dia seguinte sem problema nenhum. Se ela já é adaptada, não tem nenhum problema. Aí essas pessoas que não são atletas e não têm esse objetivo, eu não recomendo treinar durante o período de jejum. Durante o período não é recomendado. Ah, bacana. Então é isso, gente. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos com mais novidades sobre o jejum intermitente com a doutora Renata para vocês e até mais. Olá, toda beleza está de volta aqui com a doutora Renata Toledo, né, falando sobre o jejum intermitente, que é uma matéria que está bem alta, né, doutora? Então, agora voltando ao assunto, o que a pessoa pode estar consumindo durante esse jejum intermitente? Tá. O principal objetivo durante o jejum é não fazer ingestão de macronutrientes, que são eles proteína, carboidrato e gordura. Então, esses macronutrientes a gente não pode ingerir. Mas, por um exemplo, café sem adição de açúcar, sem adição de óleo de coco, coisas do tipo, você pode tomar. E eu gosto muito na prática clínica de colocar chás durante o período de jejum, porque eles têm uma quantidade de antioxidantes, substâncias que vão ajudar, tanto na fome, né? Normalmente no início a pessoa sente um pouco de fome durante esse período, a ansiedade em si, que mulher costuma ter mais, quanto no processo de emagrecimento. Tem chás muito interessantes que ajudam no processo de emagrecimento e também a combater envelhecimento, que é outra maneira de utilizar o jejum. Ele é comprovado que ele ajuda a combater o envelhecimento. Então já ajuda em tudo aí. Olha, então, previne envelhecimento, mais uma coisa. Então agora, mas assim, você pode estar comendo, não, só ingerir líquido durante essa dieta. Somente líquidos, então não podemos pensar em macronutrientes, nada de alimento. Light, não, refrigerante, gente, jejum ou fora do jejum não é legal, light, diet, nenhum tipo de refrigerante. E o cuidado que eu também costumo pedir em relação aos chás é que eles têm efeitos fitoterápicos, então eles vão fazer
vão ter algum efeito no seu organismo. Não é todo tipo de chá que é recomendado para todo mundo, até falando mesmo da tireoide que a gente falou. Então, por exemplo, o chá verde para quem tem hipotireoidismo já não é legal. Sim. E eu vejo muitas meninas fazendo jejum, se enchendo de chá verde, achando que vai ajudar. Sempre é bom para ela. E pode piorar o caso. E aí chás não em grande quantidade também. Tem sempre uma quantidade, então em torno de 500 ml por dia, nada de 2 litros de chá por dia. Sim, por isso que é bom procurar um profissional capacitado, né, para estar passando o que realmente o seu corpo precisa, né, e o que você aguenta. E, por exemplo, essa dieta, ela é considerada uma dieta rápida, né? E geralmente essas dietas mais rápidas dizem que quando você para, dá aquele efeito rebote. No jejum intermitente acontece isso? Porque muita gente tem dúvida, né, sobre esse assunto. O medo, né, do efeito sanfona. Do efeito sanfona. Eu gosto bastante de colocar o jejum como estratégia e não como uma dieta. Porque se a gente pensa como uma dieta, primeiro que as pessoas querem aquele resultado rápido. Esse é o principal problema. Milagroso, todo mundo quer. É interessante colocar ele como estratégia dentro de um plano alimentar e não, por um exemplo, como eu já especifiquei aqui, uma pessoa que tô comendo super mal, então eu vou fazer um jejum para compensar. Ele não é usado como maneira de compensar aquele exagero alimentar que você teve. Até porque ele não é recomendado para pessoas compulsivas. Isso é bem legal pontuar. Então, pessoas compulsivas, pessoas que têm qualquer transtorno alimentar... Ou sofrem de ansiedade também, então não é recomendado. Não, a pessoa vai aumentar essa compulsão alimentar. Então, no período que ela está em jejum, ela só pensa em alimentos, só pensa em comer ali, aquele desespero. E quando ela come, ela tenta compensar o período de jejum. Sim. E aí isso vai ser prejudicial, isso não vai ajudar. E mais uma dúvida, né? Durante essa dieta também, você tende a perder mais massa magra, ou não? O que acontece? Essa abertura, né? No início, quando a pessoa está em fase de adaptação do jejum, foi relatado um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse que faz, se ele está em excesso, você acaba perdendo massa magra. Depois que a pessoa está adaptada, ela não tem perda de massa magra, dependendo, óbvio, de como é a alimentação dela fora do período de jejum. Mas, acima de 24 horas, os jejuns muito longos, a gente já vê uma perda de massa magra, sim. E também é bom enfatizar que falta de atividade física já faz com que você perca a massa magra. Então, às vezes as pessoas estão em um processo de emagrecimento e vem perda de massa magra e acham que foi só a dieta. Não, eu brinco que músculo que não trabalha, ele atrofia. Sim. Não, então não adianta. E quais são os riscos, né, de você perder mais massa magra do que gordura? O que isso pode acarretar? Isso é bem individual. Então, tem pessoas que se adaptam bem ao jejum, como tem pessoas que não se adaptam. Mesmo se alimentando super bem, elas acabam tendo uma perda de massa magra ou não acaba sendo uma estratégia muito interessante para ela. Quando a gente perde massa magra, isso é um risco muito grande para o futuro, principalmente mulher. A gente já tem uma predisposição à osteoporose e tudo mais. E é sua massa magra que protege o seu osso, certo? Então isso é bem prejudicial. E pensando um pouco mais assim no agora, quando você perde massa magra, o seu risco de ter um efeito sanfona é muito maior. Seu metabolismo cai. O metabolismo caiu, você vai engordar depois mais facilmente. Bem bacana. Então é isso, gente. Nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta com Toda Beleza. Olá, estamos de volta com o programa Toda Beleza. Estou aqui com a doutora Renata Toledo, nutricionista, né, e falando sobre o jejum intermitente. E agora a doutora vai dar uma dica, né, para vocês, dicas genéricas para quem está querendo entrar nessa parte de fazer esse jejum intermitente. E quais são as dicas assim que você daria para quem quer estar fazendo sem o aconselhamento de uma nutricionista? Para pessoas que querem iniciar uma vida alimentar melhor, assim, pensar até mesmo numa estratégia em jejum, é óbvio que o ideal é procurar um profissional, mas vamos pensar então na prática. Primeiro, fazer esse organismo se adaptar, reduzindo a quantidade de carboidratos que a pessoa
come. Então eu sempre brinco, coma comida de verdade. Se vem numa embalagem, se é biscoitinho rico em carboidrato, deixa pra lá e começa primeiro a se alimentar com alimentos de verdade. Então vegetais, bastante folha verde escura principalmente, eles são bem legais. Legumes no geral, pode fazer legumes refogadinhos, legumes um pouco na manteiga. Você vai aumentar um pouco a quantidade de proteína e de gordura, mas gorduras do bem, gente, não para comer bacon, se encher de bacon, de coisas do tipo. Então, vamos pensar em óleo de coco, abacate, eles são bem legais, frutas no geral e carne. Então, frango, carne, frutos do mar, ovos são bem legais também. Ah, bacana. E quanto de água é recomendável a pessoa tomar por dia? Aí varia a quantidade de peso, mas o mínimo seria uns 2 litros? 2 litros de água. Porque chá não conta, chá normalmente tem um efeito diurético e a gente precisa se hidratar, principalmente agora, né? No verão, calor. Então, em torno de 2 litros, 2,5 litros por pessoa. Água, gente, não é suco, não é chá, é água. Então, essa dieta, né, do jejum intermitente, ela tá bem associada ao low carb também. Sim, que é uma estratégia, né? Então, quando você tá consumindo uma menor quantidade de carboidrato, esse low carb quer dizer isso, o seu corpo tá adaptado a usar a gordura como fonte de energia. E aí, sim, nesses casos, o jejum não vai ter aquele efeito colateral, aquela cansaço, ou a pessoa sentir tonta e achar que vai, né? Ah, bem bacana. E na sua clínica, o que mais as pessoas procuram, né? O que eles querem mais? É óbvio que é para emagrecer, mas assim, tem mais mulheres, mais homens? Qual a dieta que eles estão procurando? Antigamente era bastante focado mais no emagrecimento, a nutrição estava muito ligada ao emagrecimento. Eu sou da linha funcional, né, nutrição funcional, então hoje em dia já está bem aberto esse leque. Tem bastante, sim, emagrecimento, em torno de 60% a 70%, mas tem atletas procurando melhor condicionamento, então desde atletas de força, crossfit, mais corrida e etc, como pessoas querendo se alimentar melhor, sabe? Pensando em envelhecimento, em combater doenças e fadiga. Tem bastante paciente me procurando porque fala, Renata, eu não tenho energia, eu preciso me alimentar melhor. Então, esse público também está crescendo bastante. Ah, bem bacana. Então, a alimentação, ela está bem associada com o que você vai ter no futuro, né? Ela previne certas doenças também. Previne. Eu brinco que quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio e ele funciona na hora, certo? Mas ninguém para pensar que seu corpo não sabe se você tomou uma cápsula, se você comeu um alimento industrializado ou se você comeu uma verdura. Ele quebra esses nutrientes de qualquer jeito e o seu corpo vai ter uma resposta ao que você comeu. Então, se você passa a vida inteira comendo um monte de industrializado, um monte de corante, conservante, adoçante, a probabilidade de você inflamar sua célula e ter uma doença, um câncer ou alguma doença desse tipo é bem maior. Então, você precisa dar nutriente para o seu corpo funcionar, vitaminas e etc. E hoje aumentou bastante essa porcentagem de pessoas que estão buscando uma boa alimentação, ou é mais assim, pessoas que já eram atletas e querem um bom condicionamento físico, ou não, você está sentindo um aumento agora com essa nova era, né, que está todo mundo buscando ser saudável? Sim. O número de pessoas procurando uma vida mais saudável, como eu falei, boa disposição, diminuição de fadiga, memória. Tem bastante paciente que procura, que fala, Renata, minha memória é muito ruim, tem aumentado bastante. Então a alimentação está bem relacionada com a memória também. Sim, bastante. Ah, legal. Bem bacana. Queria agradecer a sua presença aqui, doutora Renata, e se você quiser tá deixando seus contatos, né, para que todos acessem lá e te acompanhem e vejam as dicas que você dá, pode estar deixando. Ótimo. Eu tenho um Instagram, que é retoledo_nutri.
E eu tenho Facebook também, que é Renata Toledo Nutricionista. Posto bastante dicas, faço vídeos, faço bastante coisinha. Então acompanha lá que tem bastante dicas legais, tá? E queria agradecer a sua presença aqui no Toda Beleza. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, do jejum intermitente, que é um assunto bem alto agora no momento. E é isso, né? Muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa. Um beijo!